A fase das virgens loucas, né? Então está todo mundo fazendo farra, congresso, festa. Nós estamos aí diante, né, de problemas graves no agro. Nós devíamos estar criando, vocês aqui na cidade de vocês poderiam ser preceptores de um núcleo de acolhimento humano, que eu venho chamando de Churchonal, da Igreja do Agora, núcleos de empreendedorismo comunitário, criar empresas mistas, numa parceria pública-privada com a prefeitura, pegar áreas da prefeitura, né, que estão abandonadas e já começar a plantar, já pensar em criar algum tipo de proteína, né, botar peixe para ser criado, porque nós vamos viver dias de carestia e de falta de alimento. Isso é fato. Não precisa ser gênio, nem precisa ser economista e nem precisa ser geopolítico. Eu só estudo isso há 4 décadas, né? E agora eu estou vendo tudo o que a gente lá atrás pensava em cenário se transformando em realidade. Você vê, ó, a economia americana, né? A economia mais endividada do planeta. Os americanos agora rolaram a dívida deles, não é isso? Não empurraram a dívida deles? O que acontece? O dólar fica forte ou fraco? Fraco. Como é que está o euro? Quebrado, ok? Como é que as nossas exportações vão sair para quem não tem dinheiro para se manter? Precisa ser gênio? Precisa ser economista? Precisa ser matemático para saber que essa conta vai ter problema? Porque nós não usamos isso no mercado interno, né? O mercado interno nosso ele é muito mal assistido, fato, e na sequência você tem o problema agora do mercado externo não consumir, porque ele simplesmente está sem recursos. Essas crises políticas e econômicas que o senhor está falando, vai levar ao fim do dinheiro que a gente conhece, o papel? Essa foi a reunião agora na Suíça, né, em cima desse processo. Eu já ouvi, né, algumas pessoas, né, entendidas no assunto, né? O período seria 2025. Né? Recentemente, o mandatário do país falou sobre isso, inclusive também, de nós termos aqui, né, o conceito da URSAL e termos uma única moeda circulando no continente em cima disso, né? E isso é irreversível. A religião única... O Papa atual, né, o Francisco, foi lá em Dubai e inaugurou o templo. Nós já temos o templo da região única, foi agora em janeiro, né, inaugurado em Dubai. Nós temos um templo onde você pode praticar o hinduísmo, o zen budismo, o budismo, o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, a parte judaica, todo mundo junto lá. Então isso já aconteceu, já é real. Isso já é real, né? A Bíblia, ela é um livro que precisa ser reescrito, né? Eu já tenho informações que já foi reescrito, né? E que ela já vai ser apresentada à população, a nova Bíblia, né? Inclusive desenvolvida pela inteligência artificial, corrigindo os erros que a Bíblia traz. Olha que gracinha. Os erros que a Bíblia traz. Então já corrigiram os erros que a Bíblia traz. Suprimiram textos, colocaram textos. Então, né, quem comprou Bíblia, comprou Bíblia. Né? Daqui a pouquinho você não vai mais comprar Bíblia. Então, sugiro que você faça estoque de Bíblia. Mais do que isso, sugiro que, inclusive, você leia a Bíblia e guarde a Bíblia, porque daqui a pouquinho vão te convidar a você entregar sua Bíblia, inclusive. Por quê? Porque ela fala de uma relação do homem com um criador, aonde esse criador desaprovou a conduta desse homem. Meu Deus! Olha só. Então eu não quero saber que esse cara pode me matar. Eu não vou morrer. Eu não quero saber que ele vai me jogar praga. Eu vou resolver as pragas todas. Eu vou mudar o processo genético, eu vou mudar o processo da natureza. Eu vou até os portões dos céus para me mostrar na condição de quem se rebelou contra ele. Elon Musk disse que está liderando uma rebelião até o portão dos céus. Olha só. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O que é mais louco é a gente perceber que a galera dormiu. Eu me sinto acordado numa festa rave, 3 horas da manhã, na lama, o bar pegando fogo. Meu Deus! E o rastilho já vindo para queimar a galera que tá ali e tentando tirar um cara de lá, tentando tirar outro cara de lá, e ele quer ficar na lama. Meu Deus!
Essa cartilha que o senhor está falando aí é uma cartilha dos finais dos tempos, segundo a Bíblia. Tu dizes, né? Porque, na realidade, você já sabe que houve uma inversão do polo da Terra. Né? Polo magnético, você tá falando. Já, o polo magnético já inverteu. Né? Por isso que o tempo está tão rápido? Nós estamos com alteração nas marés. Isso foi determinante na época dos dinossauros, a alteração das marés. As nossas marés já estão alteradas. Ok? As correntes marítimas também já estão sendo alteradas. Ok? Tudo isso já está acontecendo. Né? O planeta está se movimentando de uma maneira que antes ele não tinha se movimentado. Ok? Aspas. Aconteceu no período dos dinossauros. Né? Nossa raça, ela é historicamente extremamente frágil. Né? E a coisa é tão interessante nessa questão de fragilidade, que se você olhar o livro de Obadias, Malaquias e Zacarias, eles vão falar de Deus pegar o ser humano no interior da terra, e nós ainda não fomos lá. Termos cidades debaixo d'água, você sabia que tem registro falando sobre isso? No fundo do mar, e ele vai pegar. E nas estrelas. Então nós temos 3 lugares que o ser humano vai adentrar ainda, né? O centro da Terra, debaixo d'água e nas estrelas. Ok. Eu creio que no máximo... falar, hein? Não, eu creio que no máximo, né? Mas a China chega antes. A China já falou que mete a base dela na Lua em 2030. Ela está 150 anos à frente dele, cara. Ela vai botar essa base lá, não tenho dúvida disso. Mas eu ia dizer o seguinte, nós estamos aí, talvez, né, no máximo, até 2030, de descobrirmos Atlantis. E aí a coisa vai ficar grave por gravíssimo. Descobrir? Descobrir. Pastor? Porque esconderam da população, né, cara? Esconderam. A verdade não é dita. A verdade, né, ela é omitida. Tá certo? Né? Por quê? É mais fácil você dominar um ignorante. É mais fácil você dominar alguém, né, que foi castrado. Né? Para que a gente castra animal? Para ele ficar dócil. Como é que está o ser humano? Como é que está a geração de vocês? Sendo castrada. Observa isso. Vocês estão passando por castração psíquica, castração bioquímica, castração na área alimentar. Tudo isso está acontecendo com a geração de vocês. Você compreendeu? Então, observe que eu sou um velhinho mais ativo do que um garoto de 17 anos. Meu Deus! Eu faço 27 km nas montanhas, os guri não andam 3 quilômetros. Jesus! Quer dizer, e ainda faço sexo. Meu Deus! Não, verdade, não é propaganda enganosa. Fala com a tenente, cara. E aí, olha só, e sem usar azul, sem usar verde, nem roxo. Caramba! Nem vermelho. Mas tá dala, né? Tá dala. Não, Tá bravo. Pé de galinha mesmo. Ninguém quer comer pé de galinha, cara. Ô, Ninguém quer comer pé de Ô, doutor, galinha. fala mais sobre esse do Atlantis. Atlantis é um negócio sério, cara. Sério. Não, mas você tá falando figura tipo de linguagem ou você tá falando real mesmo? Não, tô falando em real, tô falando em tecnologia de ponta, tô falando em tecnologias que ajudaram a fazer as benditas das pirâmides, né? Tanto na América Central, América do Sul, quanto lá no Egito, né? Nós estamos falando de um monte de coisa que é fato, que é real, e que na realidade, né, se escondeu do homem comum. Tá certo? Né? Quem estudou, né, o cara que chega no nível, né, de um doutorado, um pós-doctor, a galera tem acesso a muita informação. Tanto é fato que Jesus diz o seguinte, essa galera dificilmente vai se converter. Não é isso? Está escrito na Bíblia. Né? O reino dos céus ele vai se manifestar para quem? Para quem é igual criança, para os simples, para os puros. Né? Quanto mais você estuda, né, mais você vai se afastando dos princípios. Essa que é a grande verdade, tá certo? E isso é muito complicado. Tanto é que nós temos poucos letrados que se convertem. Eu sou um dos poucos em cima disso. Acho que se a gente chegar hoje no país, né, e encontrar, vou ser bem otimista, 10 mil letrados que professam algum tipo de fé cristã é muito. Sim. Tu compreendeu? Então, né, é um grupo muito restrito. E em cima a ciência disso, não evidencia Cristo, não? Na realidade, a verdadeira ciência provém de Deus. Né? Provérbios 1, 2, 3 e 4. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é isso? Entender, conhecer, discernir para ter bom senso, para desenvolver inteligência emocional, cognitiva, espiritual e sobrenatural. As pessoas querem aprender isso? Não. Aí eu ensino para o meu discípulo. Leia o livro de Salmos, 3 vezes em voz alta, que trata das feridas da alma, vai tratar ansiedade e depressão sem medicamento. Você usa o livro de Provérbios para tratar o caráter
e você ser uma pessoa mais íntegra, mais ética e moral com você, porque você tem que amar o próximo como a si mesmo. Se você não se respeita, se você se destrói, se você é um suicida em potencial, comendo aquilo que te faz mal, bebendo que te faz mal, se drogando, como é que você pode amar alguém? Como é que você vai dizer que ama o teu companheiro, a tua companheira, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe? Você não ama. Por isso que Paulo vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 3 de uma geração cruel, sem amor aos bons e respeito aos pais. Ela já está entre nós. Compreendeu? Isso já está acontecendo. Doutor, essa questão de Atlântida, da própria pirâmide, então certamente só acredita que realmente tinha conhecimento que foi limitado da gente, né? Olha só. A própria pirâmide, a criação dela era um local de muita concentração de energia. Tinha a questão da ponta do dela plasma, né? que foi roubado. Tem muita gente falando em plasma, pesquisas sobre plasma, né? A própria questão da quântica, o processo vibracional de ondas. Né? Eu estudo quântica desde 1986. Física quântica, né? Eu faço parte de um dos primeiros grupos de quântica no país. Então, na realidade, o que acontece? Né? Eu esperei muito para ver tudo que eu estou vendo. Meu Deus, Deus é bom. Quando em 70 eu li na Bíblia, né, que todo olho ia ver e todo ouvido ia ouvir, isso não entrava na minha cabeça. Hoje está nas minhas mãos. Sim. E daqui a pouquinho só vai estar nos meus olhos, porque eles querem meter um chipzinho na cabeça da gente e você simplesmente vai acessar o mundo virtual dentro de um conceito de metaverso e de multiverso. Black Mirror. Okay? É isso aí. Então, dizem que quem acesso ao metaverso tem uma experiência absurda que quando volta ao normal... Não volta ao normal. Eu tava vendo aquele Sérgio, o Sacana, eu acho, comentando sobre isso. Falou, cara, quem acessa o metaverso hoje porque você tem um tráfego de informação extremamente rápido e você tem a sensação de estar dominando tudo. Compreendeu? Olha só, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Sim. Então significa que tem uma galera que foi feita antes de nós que não era a imagem e semelhança de Deus. É só você ler o capítulo 1 devagarzinho. Você vai vendo o ato de criação, fica muito claro, né, de que outros foram feitos. Inclusive, no quarto dia fala em exércitos. Está no plural. Dá uma olhadinha lá na tradução. Tá lá no plural. Não, rapaz, o pessoal lê Bíblia igual gibi, cara. Sim. Seriam quem, pastor, esses outros aí? É uma boa pergunta. Olha só, em Gênesis 6 diz que os filhos de Deus estiveram com a filha dos homens e nasceram o quê? Lembra disso? Lembra desse texto? Nasceram os nefilins. Mas só os nefilins? Não. Está escrito o seguinte, e os outros? Quem são os outros? Reptilianos. Tu está dizendo. Tu diz. Mas lembra dessa série, Os Outros? Né? Lembro. Eu assisti aquilo tudo com meu filho, cara. Caramba. Quase entrei em desespero no final. Falei, meu Deus, é uma Matrix. Cara, no final, né, aquilo foi terrível. O final foi horrível. É igual Game of Thrones. Eu também assisti aquele trem todo. Meu Deus do céu. Pô, querendo que alguma coisa boa acontecesse. Falei, meu Deus do céu. Mas isso já é uma preparação, né? O conceito de Matrix, né, é justamente colocar você no exercício de um processo alucinógeno, hipnótico coletivo. Olha o que tem acontecido nas raves. Mas você acredita que esses outros... Os hologramas... Esses outros estão entre nós até hoje? Sim, vamos lá. Quando a gente vê uma manifestação, né, ela é, segundo o meu amigo reverendo Maciel, é isso? Já ouviu falar em reverendo Maciel? Não. Não? Pô, devia. Esse cara é referência. 96 anos e não morre. Não morre. Caramba. Lúcido, né? É o cara que toca, né? Como é que é o nomezinho da entidade dele ali de Realengo, rapaz? Como é que é o nome? Agora me fugiu o nomezinho, mas daqui a pouco a gente lembra. Mas reverendo, né? Ele é a referência do meio gospel. Ok? É referência. Né? Inclusive é a pessoa que mediou o conflito na época entre Paulo Leiva Macalão e os Ferreira para a constituição do Ministério de Madureira. Só para você saber quem é o cara. Tá? Esse cara voltou da Segunda Grande Guerra, o cara é uma figuraço, né? E o reverendo disse uma vez, eu pregando lá no grupo dele, eu falei sobre manifestações em pastor. Ele falou, Alex, pastor não manifesta.
Pastor, tem anomalia. Eu falei, beleza, aprendi então. Então é anomalia. Então, nós temos pastores anômalos entre nós, porque né, no grupo que eu fazia parte de libertação, um pouquinho antes de eu chegar no grupo, um pastor anômalo se apresentou, flutuou, deu uma voz de comando e metade da igreja caiu manifestada. Que isso? Estou te falando, cara. O grupo que eu fazia parte eram 27 manifestações por culto. Por culto. A gente recebeu uma média de 400 pessoas, 27 manifestavam sempre. 27, 30, 35. Caramba. Esse era o número. Né? Então você vê. E ali eu comecei a perceber que nós tínhamos um problema na alma. Doença da alma, porque a galera que estava anômala, né, eram tecnicamente cristãos. Não eram ímpios. Tu entendeu? Sim. Né? Eram cristãos. Né? Quando muito, 10% deles desviados. Não é isso? Porque aí o camarada abriu a brecha, alguém entra para ocupar. A verdade é essa, né? Você está fazendo a coisa errada, sabe que está fazendo a coisa errada, como é que vai dar certo? Não vai dar certo. Não tem cobertura. Oséias 4:6, né? O meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. Mas a parte B é terrível. A parte B desse versículo diz o seguinte, porque você rejeitou o conhecimento. Eu vou te rejeitar, você não vai ser mais sacerdote diante de mim, ok? Então não tem cobertura espiritual, não tem mais tola, não tem mais nada. E eu vou me esquecer dos teus filhos. Meu Deus. Vai sobrar para as crianças. Quem faz isso, Alex? Deus. Eu não quero esse Deus. Você não entendeu. Ele já te rejeitou. Percebeu? Por quê? Porque você sabe o que é certo, Hebreus 10, 26. E você deliberadamente está fazendo o quê? O errado. Não tem sacrifício possível. É por isso que eu estou liderando um resgate de 40 milhões de almas desviadas no Brasil. Para o conceito churchonal. Por quê? Esses caras, eles viram que o sistema está falido. Esses caras estão questionando se dá dízimo, se dá oferta, se a liturgia está certa ou está errada. Cara, esses caras têm que voltar para a coinonia. Eles têm que voltar para o reino. Compreendeu? Sim. Então, se o problema é bandeira, tem bandeira. Churchonal, igreja do agora. Comeu, não leu, o pau comeu. Vamos para casa agora. Papai está com a vara, está com a açoite, vai arrebentar todo mundo. Não queremos pagar nada. Show, vamos usar a tua casa, meu irmão. Vamos usar a tua luz e a tua água. Você entendeu? Bota o teu salgadinho lá e a gente vai comer. Agora, se nós vamos nos reunir e alguém tem que pagar a conta, como é que paga a conta? Fala pra mim aí, cara, como é que paga a conta, meu irmão? Então é muita hipocrisia, né? Hipocrisia? Muita hipocrisia. Mas tu quer ar-condicionado, tu quer sentar bem, tu quer som, tu quer... Pô, então, meu irmão, tu paga, cara. E tem que pagar. Então, é isso que se criou uma linha limítrofe e permitiu os lobos, os prevaricadores, né? Os porcos, os cães. Então, tudo isso está no nosso meio, né? Eu sou muito amado. Tu já sentiu que eu sou um cara muito amado, né? Eu sou muito amado. Tem uma galera que me curte de monte. Os caras ficam assistindo tudo que eu faço, só não aparece, mas os caras curtem. Mas na verdade, porque, cara, eu virei João Batista. Tem gafanhoto aí? Tem gafanhoto aí? Tem mel aí na parada? Porque, cara, pô, tão de brincadeira, cara. E agora não tem mais tempo, Lucas. Percebeu agora a parada? Nós estamos a 15 minutos jogo de basquetebol. 15 minutos do segundo tempo. O técnico, Espírito Santo. Gente, vem aqui. Bola de 3 pontos, entra no garrafão, enterra a bola, toma no ataque. Não deixa chegar no meio de campo. Meu Deus. Tu tá vendo alguém jogando assim? Difícil. Não. Cara, eu tô recrutando o Esquadrão Águia. E aí Deus está me mandando feiticeiro, feiticeira, mago, bruxo, bruxa. Tá tudo vindo para o esquadrão. Caramba. E nós vamos levantar, até o final do ano, 150 churchonals no mundo. Esse pessoal que chega até você, bruxo, feiticeiro, é uma galera que tem conhecimento do mundo espiritual. Do oculto. E sabe que Cristo é acima de tudo, é o Criador. Por que eles ficam tanto tempo servindo aos senhores? Qual é o motivo? Eu vou dizer o que aconteceu comigo. Eu me aborreci com a instituição e esse aborrecimento me levou ao desvio. Esse desvio me levou a práticas, né, de esoterismo. Eu fiz iniciação, inclusive, em cima disso, né?
E na época, né, eu acreditava piamente na condição de quem agia dentro do conceito A, que eu estaria combatendo o conceito B. É o engano. Né? Então você é levado pelos teus olhos, pela tua escuta, pela tua concupiscência, pela tua carne inflamada, a acreditar no holograma. Na realidade está sendo projetada. Até a hora que Deus foi gentil comigo e deu basta. Me arrebentou todo. Eu fiquei 210 noites sem dormir. Um guerrilheiro, que é a minha formação, aguenta 40. Né? Eu fui treinado para até 40. Eu fui a 210. Você ainda vai virar livro. Eu fui a 210. E aí na 210ª eu perguntei. E aí ele me respondeu. Eu perguntei de novo, ele me respondeu de novo. E cá estou eu, cumprindo agora, né, por livre e espontânea vontade, o recrutamento que me foi feito. Se eu sair para a lateralidade que eu vejo a galera aí, né? Não tem uma lateralidadezinha, né? A galera está na direita, uma galera está na esquerda, uma galera está no centro, né? E eu não tenho direito disso. Entendeu? E desse que chegou o até meu chamado, porque o meu chamado, cara, se eu fizer qualquer coisa dessa, né? Eu sou recolhido do planeta e mal. Eu tenho essa consciência. E desse que então chegou eu tenho que andar para cima, olhar só para cima, para o alvo e fazer a missão, que é recolher as almas. Né? E essa church... Não, é isso. É isso? É isso, é esse projeto de recolhimento, porque o Titanic deu ruim. Afundou. Nós estamos com alguns barquinhos. Eu estou juntando barquinhos para recolher pessoas que estão dentro d'água. Vai dar para recolher todo mundo, Lucas? E desses que chegam até vocês, esses feiticeiros, esses bruxos, a grande maioria vem dessa experiência também? De que passou por tem traumas? Muita gente assim. É. Porque, infelizmente, a instituição, ela fere pessoas, a instituição. Nós temos que separar o conceito de igreja de instituição. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja sou eu aqui, vocês aí, mas a galera da Colômbia, da Bolívia, da Venezuela, do Chile, da Argentina, da Nicarágua, de Guatemala, não é isso? De Cuba. Então a igreja está espalhada na China, na Rússia. Essa é a igreja. A igreja é isso, né? A igreja não é as bandeiras. Ok? As bandeiras são instituições. Então nós temos problemas ligados ao processo das instituições. São crises institucionais. Alex, tem certeza? É só olhar lá no princípio. Olha só, o princípio era o catolicismo. Do catolicismo saiu os ortodoxos, ano de 1100. De 1100, 1500, 400 anos depois, me sai Lutero. 20 anos depois, me saem os anglicanos, depois os episcopal, depois os metodistas, depois os presbiterianos, e hoje no Brasil, 33 mil denominações e a cúspide de Jesus. Meu Deus! 33 mil denominações. Um exército todo dividido. Pode subsistir? Tem como subsistir? E se não bastasse, resolvemos pegar, né, o que foi o último pleito político e transformar num circo gospel. E aí, verdade, olha o resultado que está aí. Né? Nós temos agora o nome de Deus sendo blasfemado, Romanos 2, por causa do nosso péssimo testemunho. E é verdade. E é verdade. Não, é terrível, terrível. Olha só. Aprendam uma coisa comigo. O problema não está na condição de gênero. O problema está no não nascimento mais de crianças biológicas. Pela alteração genética? Claro, alteração genética e a castração dos biológicos, que são vocês. Sim. Se vocês não chegarem até mim, né, na faixa etária que eu estou, né, nós perdemos a geração de vocês, sim ou não? Sim ou não, gente? Perdemos. A próxima geração que vem depois de vocês também não vai avançar muito. E a anterior também não. Aí você me falou, Alex, eu tô com um bebê em casa, eu tô com 2 netinhos em casa. Né? O teu caso lá é menino? Menina. Menina, então você vê. Então tu tem que entrar no mesmo problema que eu tô agora. Procurar meninos biológicos. Acompanhar o desenvolvimento desses meninos para poder negociar com as famílias um possível enlace lá na frente, para que a tua filha e as minhas netas tenham acesso ao homem biológico. Porque hoje
já está difícil. O homem biológico, né? Que eu sou um representante, né? Eu sou macho alfa, né? Macho alfa. Então, a condição do macho não é verdade, cara. O macho alfa tem extinção, cara. O meu filho fica doido quando eu dou a voz de comando pro meu pitbull e ele... Eu falei, cara, mas eu sou o alfa, cara. Né? Mas o meu pitbull é grandão, a cabeça dele parece uma anaconda, mas quando eu falo, ele sabe que é o alfa que tá falando. Quando você fala essa questão biológica, é pelo que a gente consome. Sim, vocês estão sendo alterados, né? A abelhinha também deu uma alterada na galera, o lance de Wuhan também, em todos nós estamos acompanhando isso com essa variação da intolerância à histamina. Então, o que acontece? Nós estamos na ponta de um iceberg, mas se você pegar o ChatGPT e botar em inglês, né, os impactos do amiguinho de Wuhan, tu vai ficar assustado. O que altera mais? Essa questão biológica de alimentos, de picadas e tudo mais, ou a doutrinação? Olha só, duas situações aí para a gente poder avaliar, né? O que a gente chama de doutrinação, né, é o estabelecimento de quê? De ações preconceituosas ou conceitos baseados num processo de que eu mando e vocês obedecem. Ok. Isso não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Pelo contrário, o que está escrito na Bíblia é a sã doutrina, que é o direcionamento de um manual de padrão de conduta para que você tenha uma vida plena, próspera, no conceito do Salmo 23, né? De nada terei falta, né? Ele não me faltará e o Senhor é o meu pastor. Então, Salmo 23, inclusive está lá no meu YouTube, na minha voz, 23 vezes, que substitui a curto, médio prazo, a demanda por medicação tarja preta. Eu tenho tirado muita gente com o Salmo 23. O relógio de Salmos, que está no meu canal, ele muda a atmosfera espiritual. Eu tenho pessoas relatando que problemas que elas estavam vivendo em família desapareceram, depois começaram a praticar o relógio. Salmo 13, 25, 27, 31, 86, 88, 15, 9, 1, 20, 18, nessa sequência. Até o 88 o cara está com problema. No 15, você descobre quem vai ao 9.1, o refúgio. E no 20, é a preparação para o 18. Tu compreendeu? E essa sequência foi me dada quando se abriu o portal que justificou a virada do país na condição atual. Porque nós tivemos uma transição que aconteceu por causa da multidão das nossas iniquidades. Nós entramos em juízo por falta de juízo. Essa que é a grande verdade. Compreendeu? Nós estamos em juízo. E ninguém vai sair do ato de juízo sem humilhação. E não adianta individualmente. É coletivo. Individualmente você consegue se proteger do problema. Mas vamos sofrer todas as consequências do coletivo. Compreendeu? É um problema como nação, não é só uma região específica, não? É, boa pergunta. Se você olhar, né, a Europa, você está vendo que a Europa toda está sofrendo. Sim ou não? Sim. Se olha a África toda, ela está sofrendo, sim ou não? Sim. Se olha a América Central, com exceção da Guatemala, que teve um avivamento lá, acontecendo entre eles, né? Foi algo assim incrível que aconteceu na Guatemala, toda a América Central está com problema. A América do Norte ruiu, acabou. Os Estados Unidos hoje é um lixo. Lixo. O eu é um lixo. Mas é um lixo de tudo. Eles são lixo. Você entendeu? E aí, na condição de lixo, eles querem espalhar mais lixo agora no planeta, né? Vendendo, inclusive, agora semana, mais munição lá para a bendita da OTAN para poder alimentar um conflito global. O que houve na Guatemala? A Guatemala, eles fizeram, né, um processo de quebra de maldição. Lembra da maldição que a gente estava falando? Sim. Né, que aí a gente acabou indo para um monte de assunto. Então você vê, né, o Brasil, né, nós aqui matamos, roubamos e estupramos, ok? Os donos da terra, os índios. Pegamos os africanos, escravizamos e exploramos eles sexualmente, inclusive. E mutilamos e torturamos eles, né? Quando eu digo nós, nossos ancestrais. Sim. Todo mundo que é branquinho, né, fez algo terrível lá atrás em relação ao processo de quem estava colonizando, sendo colonizador ou sendo um imigrante que aqui chegou. Fato é, todo mundo desfrutou daquilo que foi roubado.
ok? E aí eu cresci com a ideia de que ladrão que rouba ladrão tem quantos anos de perdão? Sim. Olha só. E todo mundo questiona o momento atual do país. Não deveria. Porque esse é o processo que nós estamos, historicamente, enquanto cultura, estabelecidos. Não foi assim que foi estabelecido? Lei de Gerson. Lembra do Gerson? Vocês ouviram falar dessa lei? A lei de Gerson é levar vantagem em tudo, né? Então o brasileiro, ele é anti-brasileiro. Você quer saber um povo que é anti ele mesmo? É o Brasil. Né? Então o brasileiro joga o lixo no chão, o brasileiro não cuida, né, daquilo que seria à frente da casa dele como nipônico, o brasileiro não ajuda outro brasileiro, mas se eu chegar aqui em Paracambi, aí tu, caramba, esse cara é de fora, meu irmão, coitado dele, vamos ajudar o cara. Vamos ajudar o cara. A língua dele é estranha. Meu Deus! Cara, é desse jeito, meu irmão. É desse jeito. É ou não é desse jeito? É verdade. Aí o cara ajuda o italiano, o cara ajuda o japonês, ele ajuda até o português, ele ajuda todo mundo. Mas ele pega o próprio brasileiro e arrebenta. Dentro de casa, meu irmão. E arrebenta lá fora também, tá? Porque eu Na Guatemala eles tinham mais ou menos esse histórico? Pior. Caramba. Inclusive, o cara que assumiu lá, ele tem hoje a maior prisão do mundo. Ele prendeu 40 mil pessoas. Que isso? É na Guatemala? Guatemala. Ah, eu sei quem é aquele branquinho, não, eu sei quem é um branquinho. Ele... É quase russo, né? Eu tô treinando russo para na hora que os caras chegarem, eu tá muito próximo deles aí. Foi. Até porque os russos sabem que é descendência viking, né? O negócio é grave. Aquela coluna Wagner foi preparada com 40 mil ladrões. Alibaba Babu! Meu Deus! Alibaba Babu! Os traficantes lá ameaçaram, falaram que ia matar inocente na rua. Aí ele falou, pode matar, se vocês matarem vocês não vão almoçar. Basicamente foi isso. Caraca. Não vai almoçar nem jantar. Ele falou que não tá nem aí por direitos humanos dos países externos, ele quer cuidar do país dele. Não, você tem uma ideia, a coluna Wagner, ela é princípio viking, né? Ela é para matar, roubar e destruir. Entendeu? Então eles entram, saqueiam, né? Saqueiam mesmo e estupram. Tu entendeu? A base é essa é a base. E quando ele recuou da Ucrânia, né, e se concentrou na Bielorrússia, ele se colocou como flecha para poder atacar na Polônia, Letônia e Lituânia. Caramba. Doutor, perguntar aqui, o senhor fala muito sobre salmos, né? E recentemente isso é uma polêmica. Meu amigo, eu tenho que ir embora. Vamos nós. Pode encerrar aqui. Faz isso não. Vamos lá. Isso é uma polêmica sobre salmos e imprecatórios, algo assim. Que o pastor falou de quebrar a mandíbula de Lula, falou que o cristão tem esse poder. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Olha só. Jesus disse para mim o seguinte, olha só. Você tem que dar outra face. Ok? Quando ele vai para a rota da crucificação, via crucis, né? Ele é surrado, ele é humilhado na condição de filho de Deus. Sim. Se não bastasse, né, o bendito do Pilatos vira para ele e disse, eu posso fazer com você o que eu quiser. Aí Jesus olhou para ele e falou, pô, você é bem bobinho. Meu pai te deu esse poder. Você entendeu? E aí Jesus vai na condição sacrificial. Chamada dele para mim e para você. Você vai lá, renuncia a você. Está vendo alguém renunciando a alguma coisa aí? Toma a cruz. Está vendo alguém tomar a cruz? Teve gente até botando cruz de isopor com rodinha, cara. Dizendo que a preferência dele era rir, o problema é teu se tu quer chorar. Cansei de ouvir o pessoal ridicularizar Jeremias, profeta chorão. Só misericórdia, cara. Agora eu olho Lamentações e eu estou lamentando. Meu Deus, meus jovens, as meninas, só misericórdia. Olha só, livro de Jeremias e Ezequiel, nossa realidade. Livro de Oséias, casa com a prostituta. Meu Deus, olha só. Então, na realidade, eu entendo que nós temos pouco tempo para ler Bíblia, pouquíssimo tempo. E aí a mensagem maior do cristianismo, né, é você se entregar
na condição de cordeiro para o abatedouro. Isso é cristianismo. Qualquer coisa diferente disso não é cristianismo. Essa é a grande verdade. Você tem difícil, né? Acaba sendo uma opção de vida fácil? Não, porque ela é baseada no processo de morte, mortificação e de abandono. Jesus chegou ao ponto de dizer o seguinte, ó, quem quiser manter a sua vida vai o quê? Perder. Quem entregar por amor a mim vai o quê? Ganhar. Aí diz, o maior inimigo do homem é os que estão dentro da casa dele. E eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão. Você sabia disso? Está escrito isso? Que ele vem trazer dissensão dentro da família. Meu Deus, mas não é o Deus da família? Não, o Deus da família é pagão. O Deus do amor é pagão, é Eros. Então se ensinou algo que não é real para o povo. Você compreendeu? E porque não é real, nós estamos agora com a galera com problemas dentro, inclusive, das instituições. Apóstolo Paulo, vocês estão tomando a ceia indevidamente. Resultado, muitos que dormem e muitos doentes. Quantos estão doentes hoje dentro da igreja? Quantos estão dormindo? Compreendeu? E pior, nossos filhos se desviando. Filhos de pastores se desviando. Filhos de presbítero, missionário, diácono desviando. Por que os garotos estão se desviando se foram educados no caminho que deveriam seguir? Ah, não, porque o pecado é bom. Não, o pecado é bom é a amígdala. A amígdala está ligada ao hipotálamo, sendo desejo e vontade. Isso é programação de 0 a 7 anos. Então ele aprendeu que pecado é bom com 0 a 7 anos. Essa que é a grande verdade. Salomão diz, ó, tu educa o cara no caminho que deve andar, que nem na idade adulta ele se desvia. Pô, nos nossos entram na faculdade, está tudo desviado, os que chegam na faculdade vão se desviar. Por quê? Porque eles são confrontados na crendice. Se eles tivessem, né, a educação baseada na verdade que liberta, eles não seriam cooptados. Eu cheguei uma vez para o Alex Júnior, meu filho, né, eu falei, olha só, é o Deus do teu pai. Você entendeu? É o Deus do teu pai. E o meu Deus funciona desse jeito. É esse Deus que nós estamos servindo. Compreendeu? Então tem que haver a colocação, né, do Deus de verdade. E o Deus de verdade, cara, é o cara que criou o planeta, que criou o universo, criou a parada toda e que está voltando para um acerto de contas. Você está pronto para o acerto de contas? Essa que é a pergunta, cara, que você tem que se fazer. Porque tu acha que vai ficar mais um tempo. E se tua vida for ceifada? E se na saída desse podcast, né, você tiver um encontro com o Eterno? Ok? E aí, brother? O que tu vai dizer pro Eterno? Pô, chefe, eu tava pensando. Babou, meu irmão. Babou, já deu ruim. E aí o cara não resolve o problema dentro de casa. Aí eu sempre digo isso pra galera, fiquem tranquilos, vocês têm um inferno para resolver. E não vai resolver, cara. E não vai. Não, assiste minha live lá. Eu tenho dito pra galera, ó, resolve o problema, cara. Resolve o problema com o vizinho, resolve o problema dentro de casa, porque agora é núcleo de acolhimento humano, é resistência humana, é resistência da fé, cara. Da fé verdadeira. E a fé verdadeira não é ficar rogando praga. Mas Paulo mandou os caras, né? O cara lá ficar cego, o cara ficou. Foi até citado nesse episódio, tá? Mas qual era o contexto de Paulo? Esse é que é o problema. Quando eu pego um texto fora do contexto, eu crio um pretexto. E pretexto é heresia. E agora, por que ninguém está falando disso? Aí eu vou te dizer por quê. Porque querem que surja apostasia. A apostasia é o quê? O esfriamento da fé. É mostrar que a tua fé é fraca, que o teu Deus é fraco. E o meu Deus é fraco? Cara, o meu Deus me manteve vivo no útero da minha mãe. Minha mãe teve choque anafilático. No 3º mês, não sabia que estava grávida, surtou, quebrou tudo, foi para o hospital, foi eletrocutada. E aí, eletrocutada, viram que estava grávida em 3 meses. Caramba. 3 meses depois, ela me cai de uma escadaria. E eu saio rolando. No 9º mês, eu nasci de fóspedes, violência obstétrica.
Fiquei 9 meses sem andar a cama. Os caras disseram que eu ia ficar aleijado, cara. Meus 14 anos, aos 15, eu passei sem andar uma cama. O coronel da aeronáutica que me operou me deu 1% de chance porque eu peitei ele. Eu peitei o coronel com 14 anos. De 13 para 14. E aí, resultado, aos 16 eu estou na Força Aérea. Ele é diretor de saúde e assina a minha entrada na Força Aérea. Um aleijado estava entrando na Escola Especial de Aeronáutica, um aleijado ia virar infantaria, guerrilheiro paraquedista. Brabo. Cara, Parabéns. Deus. Não, Deus, cara. Deus. E o meu pé direito, quando eu quebrei? 10 lugares. 9 parafusos e 2 hastes. Aí disseram que eu ia ficar aleijado. Eu contei a história da perna esquerda. Aí os caras me deram 1%. Eu acho a plataforma segura para receber os hóspedes, porque eu sempre consigo olhar as avaliações nos locais que eles foram anteriormente. Meu nome é Rafaela, eu sou super anfitriã no Airbnb. Foi liberado acesso a 27 aulas gratuitas do curso de inglês Mairo Vergara, um dos melhores e... Tô de pé, cara. Necrosou, apodreceu, saiu um parafuso de 1 centímetro e deu ruim. Você entende que tudo isso é pro seu propósito hoje? Creio que sim, porque eu tenho muitas experiências sobrenaturais. Os meus filhos mesmo são uma experiência sobrenatural. O que eles fazem não é normal. O Alex Júnior não é normal. Dá palestra para 6.000 pessoas. Não é normal. Entendeu? Alex, você vai dar o diagnóstico normal? Não. É sobrenatural o que acontece na vida dele. Percebeu por quê? Porque nós vivemos em novidade de vida. Todo dia eu pratico a renúncia de mim mesmo. Compreendeu? Essa que é a questão. Trabalho fácil? Não. Eu estou há 6 décadas dessa maneira. Né? Mesmo quando eu estava desviado antenado. Meu Deus! Porque eu sabia quem era Deus, eu sabia quem era meu pai, e eu sabia o que ele queria que eu fizesse. E eu, na minha doidice, achei que estava fazendo a maneira certa. Até ele, carinhosamente, me quebrar todo. Jeremias 18, Casa do Oleiro. Ok? Agora, se o cara quer ser quebrado, tem que ter disposição. Né? Tem que aguentar o tranco. Porque a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu caí, ele me moeu e ele me levantou. Glorificado seja o Senhor. Então, eu tenho essa consciência, mas eu vejo muita gente que não tem suporte. Teve um cara importante no nosso meio que chegou e falou: Alex, eu não tenho a menor condição de passar pelo que você passou. Eu não tenho estrutura. Então, você que está nos ouvindo, né, você tem que saber se você tem estrutura, e se você não tem, eu creio que é legal você voltar para casa. E se você tem, é melhor voltar para casa rápido, porque aí o pau vai comer. Né? Aquele filho rebelde, teimoso, aquele cara brabo que afronta todo mundo, né? Assim, esse cara vai apanhar mais. Vai ou não vai apanhar mais? Vai apanhar mais. Eu venho de educação nordestina, esse cara vai apanhar mais. Pastor, é para bater? Olha só, quem está batendo é Deus. Por isso a revolta de Deus. Né? Eu acho que eu até vou lançar um livro assim, A Revolta de Deus. Né? Porque o ser humano está revoltado com Deus porque, meu irmão, ele não aceita ser filho do pai dele. Tu conhece gente assim que tem esse problema? Não queria você como pai, não queria você como mãe, mas, cara, mas de fato é teu pai e tua mãe. E agora? Aceita. Aí tu quer viver igual o vizinho? Não pode, cara. Não vai dar ruim. É verdade.